Escritura, foi dado a mim um tema, e o tema é gratidão a Deus. E esse texto, a gente vai estar ministrando a palavra do nosso Deus, se encontra no Salmo 116, do verso 1 ao de número 9, e também o verso de número 12 ao 14. Esse salmo, na verdade, é um salmo anônimo. E por que ele é um salmo anônimo? Porque não tem autor. Diz os estudiosos das Escrituras que esse salmo aqui ele é atribuído ao rei Ezequias, por dois problemas que ele estava enfrentando: uma doença de morte, e também o rei Senaqueribe, que ousadamente ele foi audacioso e mandou um recado, disse: quem pode te livrar das minhas mãos? Nenhum resistiu. Qual é o Deus que vai te livrar? Só que o rei Senaqueribe, ele não contava que o Deus de Israel é o Deus presente, irmão. O rei Senaqueribe, ele desafiou os deuses pagãos, mas ele foi desafiar o Deus vivo, e ele se deu muito mal, porque quem ousa a desafiar o Deus da graça, o Deus da igreja, o Deus de Israel, se dá muito mal, porque ninguém pode desafiar esse Deus e sair impune. Mas dito isto, vamos para a Escritura. Quem encontrou, diga amém. Amém. Veja o que é que diz o texto: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou-se para mim e os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laço de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livrou a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor nosso Deus, e Ele é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, e das lágrimas os meus olhos e os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Verso número 12. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invoquei o nome do Senhor, e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todos os seus povos. Aleluia. Senhor, aplica a sua palavra. Meus irmãos, o rei Ezequias, ele foi um rei aprovado por Deus. O rei Ezequias, o seu pai que antecedeu ele, foi um rei idólatra, foi um rei terrível, e isso levou, na verdade, aos olhos do Senhor, algo que o Senhor não gosta, porque você não pode usurpar o trono da graça de Deus com idolatria, e o seu pai, ele foi um rei idólatra. E diz o texto que também aquele que antecedeu também o rei Ezequias, que foi o rei Manassés, um bruxo, um feiticeiro, foi pior do que o seu avô, o rei Acais. Mas, meus irmãos, quando a gente olha à luz do texto, eu quero trazer aqui a memória esclarecida dos irmãos, Isaías. Para a gente entender esse texto, a Bíblia diz em Isaías 38, versículo de número 1: naqueles dias o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, mas veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja que o profeta Isaías traz uma sentença de morte para aquele homem, que foi um homem piedoso,
que foi um homem segundo Deus, um homem que realmente quebrou os ídolos que o seu pai tinha colocado no altar de Deus. E agora Deus envia o profeta Isaías até o palácio do rei para dizer para ele que ele ia morrer, que ele tinha que pôr ordem à casa. O pior de tudo era que o rei não tinha ainda preparado o seu sucessor, aquele que ia substituir muito em breve. Mas diz o texto no verso de número 2: então virou o rei Ezequias o rosto para a parede e ele começou a orar ao Senhor. Irmãos, se tem uma coisa que move o coração de Deus, chama-se oração. A oração, a Bíblia diz que a oração ela pode muitos em seus efeitos, mas o rei ele não se entregou diante da ameaça ou da sentença que foi dada. Não foi pelo rei Senaqueribe, não foi pelo rei Senaqueribe. A sentença que veio até o rei foi uma sentença de morte que era na verdade uma úlcera que não tinha tratamento na época para essa doença. E diz o texto que ele começou a orar, e disse o verso de número 13, e ele disse: lembra-te, Senhor, e peço que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Ou seja, ele é um homem reto aos olhos de Deus, porque ele não usurpou da graça nem do trono de Deus, ele honrou o trono de Deus. Mas a Bíblia vai mostrar no verso de número 4: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz ao rei Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, as tuas lágrimas acrescentarei, pois os teus dias por mais 15 anos. Irmãos, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, porque diante da iminência de morte, o mesmo profeta que levou a sentença de morte é o mesmo que volta para trazer para ele um renovo, uma esperança. Talvez os homens vai dizer para você que não tem mais jeito, mas o Deus da graça vai dizer que para ele tem jeito, porque a última palavra não vem das autoridades, não vem de rei da terra, não vem dos médicos, mas vem do Senhor dos senhores. E diz as Escrituras que Isaías não tinha saído ainda, e ele volta e trouxe para ele mais um renovo, trouxe para ele esperança, e disse: Deus ouviu a tua oração e o teu choro e as tuas lágrimas, e ele vai te acrescentar mais 15 anos de vida. Meus irmãos, esse salmo ele vai na verdade retratar aqui, portanto, essa história para que nós podemos refletir o sentimento deste homem, né, do rei Ezequias. Veja o que é que diz o verso de número 3: laço de morte me secaram e angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Irmãos, só sabe o que é na verdade angústia do inferno é quem já viveu. Eu já vivi isso, eu já contei aqui para os irmãos. E a gente olha para os lados, a gente olha para a nossa esquerda, a gente olha para a direita, a gente olha para trás e a gente não vê respaldo diante de tanta agonia, de tanta aflição, de tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Esse salmo diz os entendidos que ele fala a nós, mas esse mesmo salmo ele fala através de nós e por nós, porque é a graça de Deus. E o salmista expressa muito bem: laço de morte me secaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Vocês têm ideia do que é a angústia do inferno, irmão? Você sabe o que é laço de morte? É algo que consome o homem por dentro e por fora. É algo devastador que arrasa o homem, que destrói o homem, destrói a estrutura do homem. Se ele não tiver um firmamento, se ele não tiver na verdade uma graça que sustenta, que é o nosso Deus, ele vai realmente desfalecer. Lembra do nosso irmão
Jó. Lembra de Jó no seu momento de angústia? Jó estava enlutado, em terror desse filho. Os amigos de Jó estavam acusando ele de palavras levianas. Lembra de Jó, os mesmos que estavam ao lado dele agora estavam a acusá-lo. Jó estava enlutado, chagado, cheio de tumores, porque a Bíblia diz no capítulo 2, verso de número 7, que o diabo saiu e encheu ele de tumores malignos. Aquele homem não tinha nada, a mulher que era sua esposa abandonou ele, e chega para Jó e diz: abandona esse Deus e morre. Tem integridade. Mas Jó, no meio do luto, no meio da dor, no meio da angústia, no meio de todo o sofrimento, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Irmão, só pode ter essas expressões quem tem um Deus que pode velar por nós. O rei Ezequias estava tomado por laço de morte. É algo danoso, é algo que mata o homem de dentro para fora. Angústia é algo que destrói o homem. Tribulação é algo que vem de fora para dentro. Veja que não é somente a angústia, mas também acompanha tudo um conjunto de destruição. E o texto é muito claro: laço de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. É como que o inferno tivesse um lugar, um destino. Seria aqui o salmista expressando a sua dor. Porque o rei Senaqueribe, veja que o problema do rei Ezequias era dois problemas: um externo e o outro interno. O problema externo Deus resolveu de imediato, porque diz as Escrituras que Jerusalém foi assediada, foi cercada, foi entrincheirada, e o rei ousadamente manda o mensageiro e diz a ele: olha, ninguém, o teu Deus, não pode te livrar das minhas mãos. Você tem ideia do que é uma ameaça de morte de um exército poderoso, expansionista? Porque o Império Assírio era o império maior que já resistiu naquela época, e eles destruíam os seus inimigos. Você sabe qual foi o erro do rei Ezequias? Foi ele abrir as portas do seu reinado e mostrar toda a riqueza que ele acumulou durante todas as conquistas que ele tinha acumulado. Quando ele começa a governar, ele tinha 25 anos. Ele foi acometido da úlcera com 39 anos. Veja que ele já estava no seu reinado de forma absoluta. E agora ele tem dois problemas na presença dele, na vida dele. Um problema era um soldado assírio que ninguém poderia escapar deles, e eles ficaram cercados. Mas diz a Bíblia que esse Deus que nós pregamos, nós servimos a Ele mandou somente um anjo. Numa noite, ele matou 185 mil soldados melhores. Os outros que sobraram voltaram para casa correndo. Ou seja, o Senhor tinha dito ao profeta Isaías que o Senhor ia livrar ele da mão dos seus inimigos, ou seja, do rei Senaqueribe, que era uma ameaça iminente para o reinado da Judéia, para o reinado de Judá. Então veja a situação, mas agora ele enfrenta um problema, que era um problema de saúde. Esse era o problema que estava acabando com o rei Ezequias. Meus irmãos, aqui no segundo lugar eu quero responder nesse versículo de número 4. Veja o que é que diz o verso de número 4 do texto lido. Então invoquei o nome do Senhor. Irmão, o segredo de quando você está angustiado, sofrendo, numa peleja, numa luta, é você recorrer a Deus. É você invocar o nome do Senhor. Porque quando a gente invoca o nome do Senhor, o socorro vem. O socorro pode não vir naquele momento que você está almejando. Talvez você esteja prostrado, como alguém que foi nocauteado. É como alguém que está no ringue lutando com o seu oponente, e você leva um cruzado de direita e você vai à lona. Você foi à lona, mas você foi destruído. Porque muitas vezes as lutas se levantam na tua e na minha vida, não é para destruir você, não é. Deus permite muitas vezes as lutas se levantar, mas não é para você ser destruído por essas lutas.
porque o Deus que permite a tempestade é o mesmo que acalma. Lembra que Jesus estava na proa de um barco, os discípulos de Jesus estavam com ele. Levanta-se um temporal no meio do mar e Jesus estava dormindo. Mas diante da eminência do problema e do perigo, eles correram e foram lá atormentar o Senhor e disse: importa que nós venhamos a perecer? Jesus, ele olha para os mares, para o oceano, e ele ordena para que os ventos se acalmassem e aí eles perguntaram: quem é este que os mares e os ventos lhe obedecem? Esse é o Senhor da graça, esse é o Senhor da tua e da minha vida, este é o Senhor do rei Ezequias. Irmãos, quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente fica, às vezes, fica incrédulo. Muitas vezes a gente se torna incrédulo no meio de uma tempestade, no meio de um nevoeiro, no meio de uma luta que muitas vezes a gente passa. Eu vivi isto na minha vida em 2020, há 6 anos praticamente, há 6 anos atrás. Eu vivi algo na minha vida que, com 53 anos e 25 anos de cristão, eu nunca presenciei. Eu entrei numa depressão do inferno, que eu vi a morte, eu queria morrer, eu não desejava a vida. Uma coisa eu não deixei de fazer, foi de viver o Evangelho na minha vida e de servir a Deus no meio da dor, no meio do luto, porque o que estava ruim não poderia piorar, piorou. Foi o que o rei Ezequias estava enfrentando. Um exército cercou e trincheirou, e agora não tinha por onde eles escapar. Se eles ficassem, ia morrer lá dentro. Se eles tentassem sair, seria dizimado. Mas a gente tem que entender que tem um Deus que cuida, irmão. A Bíblia diz que Deus honra aquele que honra o nome do Senhor. Está lá em 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte C. Deus honra a quem honra o nome de Deus. Não deixe de pensar nisso. Coloque isso na sua imaginação e no exercício da prática. Não importa as tempestades, não importa as lutas, porque elas vão se levantar. Mas o Deus que permite as lutas se levantar e os vem e a carranca da vida é o Deus que acalma. E louvado seja Deus, porque Ele faz isso. Terceiro, este homem, ele vai descobrir mais do que o livramento de Deus. Meus irmãos, no versículo de número 8, ele vai tratar de 3 livramentos. Primeiro, livramento espiritual. Segundo, livramento de libertação emocional. Terceiro, livramento de libertação moral. Veja o que é que diz o verso de número 8, o texto lido. Veja: pois livraste da morte a minha alma. Veja como o salmista expressa muito bem ao Senhor, seu Deus, o nosso Deus: livraste da morte a minha alma. Veja o que é que diz aqui: das lágrimas dos meus olhos. Irmão, nós somos uma geração que temos chorado muito. Nós somos uma geração que temos derramado lágrimas. Esses dias eu enterrei um tio meu com 63 anos. 63 anos, uma pessoa ainda jovem. Estava enfrentando uma hemodiálise, os rins já estavam lá, não estavam mais funcionando, e ele estava enfrentando, depois de muitas cirurgias, de muitos problemas, Deus recolheu ele para a eternidade. Deus levou. O que mais me choca, queridos irmãos, não é alguém morrer. A morte vai chegar para nós, tanto para o crente, né, pastor Bernardo? Para aqueles que não são crentes. Qual é o prejuízo de quem morre, irmão? O prejuízo de quem morre é morrer sem Cristo. Porque morrer sem Cristo é um prejuízo eterno. É um prejuízo eterno. Eu fico muito, às vezes, a questionar e a perguntar quando eu estou ministrando e pregando. Porque as pessoas se preocupam, como hoje, com agora, com o físico. Devemos se preocupar, sim. Mas a gente deve olhar para as lentes da eternidade. A gente tem que olhar para depois da nossa morte, porque morte, o que quer dizer a palavra morte, significa passagem. Passagem para algum lugar.
lugar, existem dois lugares para onde os homens vão depois que deixa a dimensão física terrena, este mundo de pecado. A Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo, na promessa da redenção e da salvação, estes vão para um descanso eterno, aonde não haverá lágrima, choro, pranto de choro, ranger de dente, não vai haver isso, porque o Senhor Jesus, Ele comprou para nós a graça, a glória, para nos dar a vida. Ele nos deu a vida eterna. Ele não nos dará, Ele nos deu o verbo que Ele nos deu. Mas o que implica naqueles que morrem sem Cristo e deixam esse mundo de pecado e vai para uma eternidade, é porque ele morreu sem Cristo. É o prejuízo eterno. Não tem como o homem, depois de morrer, deixar o corpo, partir para a eternidade, do outro lado, ele ir lá invocar o nome do Senhor para que ele seja salvo. Não há essa possibilidade. A possibilidade do homem ser salvo é hoje e agora. É agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você pode se preocupar com o seu corpo físico, sim, mas se preocupe com o bem maior que você carrega. É a sua eternidade. Você é um ser eterno. Eu fico angustiado porque as pessoas têm a oportunidade, pastor Bernardinho. As pessoas têm tido a oportunidade. Eu sou evangelista, pregador, eu prego na rua, prego debaixo de cinco de manga, debaixo de pé de manga. Esse dia eu estava na zona rural pregando debaixo de um pé de jaca. Me chamaram para ir pregar, perguntaram a mim: quanto o senhor cobra para pregar? Eu disse: para pregar o quê? Ele disse: a palavra de Deus. Eu disse: eu vou de graça. Onde é? Me deu o endereço, eu vou para lá. Eu fui. A gente passou o dia lá debaixo de um pé de jaca, cheio de jaca, pregando, falando da graça de Deus, pregando com um camarada que estava com um copo de cachaça, com uma lata de cana, e eu preguei para ele. Ele pode até ir para o inferno, mas não vai ser porque ele não viu a verdade. Ele não viu. E ele ouviu a verdade, ele compreendeu, ele entendeu, e ele saiu de lá e disse: o senhor prega bacana, bonito. Eu digo: mas não basta você entender que eu prego bonito ou bacana, você precisa se render a esta graça. Mas a semente do Evangelho ficou plantada não só no coração dele, mas da família que nos convidou. E eu fiquei de voltar lá. E louvado seja Deus por isso. Então veja que no verso de número 8, irmão, de que o Senhor livrou o salmista. Quarto, a pergunta que ele faz, e ele mesmo faz essa pergunta, que se encontra, na verdade, no verso de número 12. Três coisas ele continua recebendo de Deus. Veja a resposta no versículo de número 12 e no versículo de número 13. Veja o que é que diz aqui o verso de número 12, irmãos: que darei eu ao Senhor por todos os seus. Irmão, não é por alguns benefícios. Talvez você esteja aqui dizendo: evangelista, o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Meu irmão, Deus sabe, porque mesmo que eu venha saber, eu não vou resolver. Eu não vou resolver. Mas você já agradeceu hoje por você estar vivo? Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu hoje pelos dois olhos que mesmo com as lentes embaçada, você ainda consegue enxergar? Você já agradeceu a Deus pelos olhos que você está vendo? Você já agradeceu a Deus pelo coração que está cansado, mas ainda está batendo e está pulsando, mandando sangue para as suas correntes sanguíneas? Você já agradeceu a Deus? Você já agradeceu a Deus pelo seu cérebro, que mesmo com deficiência de lembrar de algumas coisas, você ainda se lembra? Você já agradeceu a Deus por isso? Você já agradeceu a Deus pelos seus braços, que mesmo com dores, artrite, artrose e outras doenças reumáticas que incomoda, que dói? Eu sou uma vítima disso, e eu estou aqui, Deus está permitindo, mesmo com dores nas articulações, eu pegar usar o microfone, eu dirigir, e eu tenho que agradecer a Deus. Você já agradeceu a Deus pelas pernas com varize, que dói com força? Mulheres sabem o que eu estou falando, nós homens também sofremos com isso. Já agradeceu pelas pernas que te carrega? Você já agradeceu pelo pulmão, que mesmo ali manchado por uma deficiência de cigarro, no passado por bebida alcoólica, e destruiu parte do seu pulmão, mas você agradeceu por ele, por estar funcionando? Você já agradeceu a Deus por seu rins, mesmo ainda com deficiência, está funcionando? E você e eu, nós não estamos numa mesa de hemodiálise fazendo transplante de sangue.
E veja que o salmista, ele expressa muito bem, no verso de número 12: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Irmãos, são tantos os benefícios que a gente não consegue expressar, foi citado aqui. A gente tem uma deficiência, pastor Bernardino, a gente só olha muito para frente, a gente sempre quer estar caminhando para frente, mas a gente esquece de olhar para trás, aqueles que em volta de nós estão em uma posição inferior. Me reporta de um pregador que ele não tem as pernas e nem tem os braços, é só a cabeça e o tronco, é um cotoco. Alguém chegou e perguntou: você é feliz com isso, com essa vida que você vive? Ele disse: eu sou feliz. E ele tem família, irmãos, ele tem mulher, ele tem filhos. E você e eu, nós temos braço, perna, e a gente está reclamando e murmurando. Com que você tem agradecido a Deus pelos benefícios de Deus, pelos livramentos? Deus livrou você de uma doença que assolou o país, que assolou o mundo, a Covid-19, que deixou muita sequela em muita gente, pessoas que correram atrás de médico. E reporta de um homem muito rico, bilionário, que ele precisava simplesmente do oxigênio para que seus pulmões voltassem a funcionar. O homem tinha dinheiro, mas ele não poderia comprar. Ele poderia comprar o oxigênio, mas não poderia ser atendido, porque o oxigênio já não serviria mais para ele. Ele tinha dinheiro para comprar o oxigênio do mundo inteiro, mas ele morreu. Ele morreu. Irmão, e você está aqui. Nós estamos aqui. Que darei eu ao Senhor? Que nós daremos nós a Deus pelos benefícios que fez o Senhor? O Senhor te livrou da morte, do império da morte, da condenação eterna. O Senhor nos comprou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos transportou das trevas. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Irmão, você quer um presente melhor do que esse? Eu agradeço a Deus todo dia, de onde o Senhor me arrancou, de onde o Senhor me tirou, do império da morte, dos braços do diabo, das obras de Satanás aqui na terra. E Deus me arrancou para fazer o que eu tenho feito, é pregar esse evangelho, é pregar essa palavra, é viver essa palavra na minha vida. O sangue pode dar no meio da canela, querido. Pode dar no meio da canela. Glória a Deus. Mas a gente precisa honrar a Deus. A gente precisa viver esse evangelho. A gente precisa viver essa graça em nossas vidas, para que nós podemos de fato buscar o Senhor como o Senhor tem dado a graça dele. Veja o que é que diz o verso de número 13 e 14: tomarei o cálice da salvação e invocai o nome do Senhor, e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todos os povos. Está aqui o que é que o salmista está expressando. É bem verdade, pastor Bernardino, que tem gente que quando está no momento de dor, no momento de luta, no momento de enfermidade, pede aos crentes para orar, ora ao Deus dos crentes, para que o livre do laço da morte, daquela situação, e prometendo a Deus, se sair daquela situação, ele vai se reconciliar com Deus, ele vai servir a Deus. E muitas vezes, as pessoas recebem a bênção de Deus, recebem a graça de Deus, os benefícios do Senhor, como está expressando o salmista, e ele faz o quê? Ele vira as costas para Deus. Muitas vezes você faz promessa que não pode cumprir. Às vezes nós fazemos promessa que nós não podemos cumprir, e muitas vezes fazemos e nós não cumprimos. Seja fiel a Deus, seja grato a Deus. Eu vou concluir dizendo que este homem, completo de gratidão, ele toma 3 decisões importantes na sua vida. A primeira dela está aqui no verso de número 2, do 116. Porque ele inclinou-se para mim, e os seus ouvidos invocá-lo-ei enquanto eu viver. Veja que o salmista expressa muito bem que Deus, o Senhor, ele se inclinou para ele. Ele se inclinou para ele. Irmãos, isso é privilégio de poucos. De poucos. Para Deus ele se inclinar,
Deus ouvir a oração do justo, porque o poder não está quando nós estamos orando, não está naquele que ora. O poder está em quem responde a oração, irmão, é Deus. Quando nós oramos, a gente junta o trono da terra com o trono do céu. Como igreja, como servo do Deus Altíssimo, como sacerdote desse Deus, Ele escuta. É bem verdade que Deus tem escutado muitas das orações do justo, mas é bem verdade que muitas das orações do justo Ele não tem respondido. E por quê? Porque muitas vezes a gente oramos, como Jesus disse, e nós oramos sem propósito. Você não ora, não sabe orar como deveria. Às vezes nós estamos pedindo a Deus coisas que vai nos afastar de Deus. Ele não vai te dar. Ele não vai. A gente tem que ter oração, temos que orar com propósito. Nos últimos dias, pastor Bernardino, eu tenho orado por 3 coisas primórdias. 3, não é 4 não, 3. Primeira oração, eu tenho orado com muita graça pelas madrugadas. O Senhor tem me inquietado pelas madrugadas. Esses dias eu e minha esposa, a gente mora lá no Alto Moura, lá tem muita muriçoca. E eu tenho um mosquiteiro daqueles de teto, que ele é quadrado, grandão, sabe? Você fica em pé, corre por dentro da cama, vai para um lado, vai para outro. Nós fechou, colocou um elástico para não entrar bicho nenhum. Irmão, por incrível que pareça, Deus tem nos inquietado para nos acordar pela madrugada e orar. E nós tem cansado. A gente escuta Deus chamar e a gente resiste e vai dormir. Sabe o que aconteceu? Deus permitiu que um monte de muriçoca entrasse no mosquiteiro. Eu só vim entender depois de 3 dias, querido. Depois de muita relutância, de muita luta, resistindo a Deus para não orar, eu e minha esposa, e a gente acordava atordoado com um monte de muriçoca. Eu fiquei me questionando. Eu digo, Senhor, por onde que essas muriçocas estão entrando se não tem brecha, não tem por onde elas entrar, não tem abertura, não tem nada? Como? É aquela história. Lembra do profeta Jonas? Se o profeta não escuta Deus, quem sabe o verme não vai e escuta. Quando Deus enviou o verme para matar a planta que estava sobre a cabeça dele. Aí eu vim entender que aquela muriçoca era para que eu acordasse e fosse orar. Por incrível que pareça, depois que a gente começou a orar pelas madrugadas, irmão, não entrou mais muriçoca. As bichinhas cantam do lado de fora, que às vezes dá uma sensação que elas estão dentro do mosquiteiro. Como é que você entende um negócio desse? Eu estava refletindo com ela. Deus, irmão, tem medo de trabalhar conosco que a gente não compreende. Deus sabe trabalhar e a gente não sabe o agir de Deus. E como diz o Senhor, operando eu, quem vai impedir? Deus usou uma jumenta para falar com o homem. Uma jumenta. Deus não vai usar muriçoca para aguardar o evangelista? Vai. Você pode não acreditar. Eu também não acreditava não. Passei a acreditar. Como é que pode? Se o mosquiteiro tivesse buraco, fosse um mosquiteiro cheio de buraco, tudo bem. Tinha um argumento. Não, está furado. Não, mosquiteiro novo. E eu digo, mulher, tem alguma coisa errada. Puxa a câmera, ela puxou, olhou e disse, não tem nada. Ela botou um elástico, prendeu e tinha umas 12 muriçocas pretas, borrachudo grande, preto, cheio de sangue. Eu estourei na minha mão com aquela mão cheia de sangue, mosquiteiro pelado de sangue dos travesseiros. E as muriçocas, vamos orar. Ele digo, vamos orar. Acabou a muriçoca do lado de dentro, do lado de fora. Aí, está vendo, irmãos? Então, meus irmãos, Deus sabe trabalhar e a gente fica às vezes a nos perguntar. Mas veja que Ele tomou uma decisão muito importante na sua vida. A primeira dela está no verso de número 2, que a gente leu. O segundo, no verso de número 9. Veja o que é que diz o texto. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ei, veja a promessa e a afirmação do salmista. O que é que ele está dizendo? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Não é na terra dos mortos não, meus irmãos. É na terra dos viventes. Isso é testemunhar, testificar da graça de Deus. Você e eu, nós devemos andar na presença do Senhor todos os dias. Não é alguns dias não, é todos os dias. Terceiro e último, o verso de número 1. Olha o que é que diz. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha. Irmão, será que de fato nós temos amado a Deus? Como o salmista expressou muito
que amam o Senhor? Será que nós temos amado? E aí eu quero finalizar. Quem ama, declara para a pessoa amada que ama de verdade. Você tem declarado que ama para seu esposo, mulher? A minha diz, eu te amo, Zé, eu já sei. Porque ela expressa em palavra e nas ações. As palavras dela é o resultado da vida dela. Entende agora? Porque muitas vezes a gente diz que ama, mas a gente não ama o pastor Fernando. A gente diz que ama a Deus e a gente rejeita o chamado de Deus. Ó, evangelista, vai evangelizar. Lembra do profeta? Deus chama o profeta para ir para Nínive, para pregar para um povo ímpio, para um povo mau, um povo de uma índole terrível. Aí o profeta se dispõe para ir para Nínive, não para fugir de Deus. Meu irmão, quem pode fugir de Deus? E muitas vezes Deus tem te chamado para estar aqui nesta casa de oração. E você diz, rapaz, eu não posso, mas Deus entende, Ele não vai entender não, viu? Ele não vai entender. Se tem uma coisa que Deus não anula, é a responsabilidade humana, sua como crente. Lembre-se disso. Nós, como igreja do Senhor, nós, os salvos, os remidos, nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. E lá não tem escapatória. Você pode arrumar uma desculpa para a esposa do pastor e para o pastor. Você pode. Agora, no dia do Senhor, quando o Senhor abrir os livros, como está lá em Malaquias, o Senhor vai abrir os livros. E lá ele chamou o nome do evangelista. E eu muito feliz, poxa, olha, Jesus me chamando. Eu evangelizei tanto. E aí, mas evangelista, quando eu te chamava pela madrugada para tu orar e tu não queria orar, viravas para o outro lado e eu botei um monte de munição dentro do teu mosquiteiro. Deus vai trazer a memória da gente, irmão. Coisas que a gente tem sido negligente, porque na verdade quem ama declara para a pessoa amada que nós amamos, e declarar não é só falando não, irmãos. Porque se você diz que ama, a gente tem que refletir isso na vida do outro, é com ação. Chega o pastor Bernardinho passando por um problema de saúde, um problema financeiro, um problema de saúde e outros problemas. E ele pede para mim que eu possa ajudar o irmão. E eu digo, irmão, vou orar por sua vida. Você acha que oração vai resolver o problema do irmão sem uma ação de forma imediata? Se eu posso ajudar o irmão com oração e com ação, a graça de Deus vai ser completa na vida dele. Mas eu vou orar e mando o irmão embora com fome, descalço e doente. Isso é negligência. Isso chama-se negligência. Omissão. É o pecado da omissão. É quando eu posso fazer e não faço. Segundo, quem ama tem tempo para a pessoa. O senhor tem tempo para a sua esposa? Tem, graças a Deus. Então parem. Eu trabalho junto com a minha esposa. A gente, por algum momento, nós separamos assim por questão de espaço, mas é muito curto. Será que de fato a gente temos tempo para a pessoa amada? E essa pessoa amada, ela pode ser o cônjuge, pode ser seus filhos, pode ser os filhos amar os seus pais. Pode ser aqui tempo para a pessoa amada, para Deus, para as coisas de Deus, porque não se resume apenas à vida terrena, meus irmãos, mas também para as coisas espirituais, não é? E a gente, muitas vezes a gente somos negligentes, nós somos negligentes. Então, se nós de fato amamos, a gente tem que ter tempo para a pessoa que nós amamos, amém? E a hora já foi embora. Eu quero expressar minha gratidão a Deus, não é? Eu quero expressar minha gratidão a Deus por essa oportunidade que o pastor Bernardinho me deu. Trago aqui um abraço caloroso do pastor Saulo Alto do Moura, do Vale da Bênção, e dos irmãos do Alto do Moura, ao pastor da casa, o pastor Bernardinho, sua esposa, sua família e a família espiritual daqui de Cachoeira Seca. Que Deus abençoe sua vida. Lembre-se, não importa o tamanho da tempestade, o Deus que permite a tempestade é o que acalma. Ele está no controle de tudo. Amém? Que Deus abençoe Cristo Jesus. Palavra para